Valeu, meu povo. Deus abençoe. Muito bom, né? Precisa orar mais para a nossa casa, né? A gente precisa fazer isso mais vezes em comunidade e colocarmos a nossa família diante de Deus. Meu povo, esse familiar de hoje, e na fala agora, na conversa que a gente vai ter aqui, a gente vai falar sobre momentos de impacto. Momentos de impacto na nossa casa, na nossa família. São aqueles momentos que vêm assim, bate forte, sabe? Na nossa casa. Aqueles momentos que são capazes de mudar o curso da história familiar. Aqueles momentos de impacto que mexem, e mexem muito com a gente. Momentos de impacto mudam histórias de família. E existem coisas que acontecem na vida que mudam completamente a história da nossa família. Vem aqui, ó, aí acontece um negócio assim, tá, aí muda completamente, vai outro enredo. É como se fosse uma bifurcação, como se fosse um retorno, como se fosse sei lá o quê, mas vem num caminho e pá, muda completamente a história da nossa casa. E esses impactos familiares, né, momentos de impacto, eu tirei de um filme que eu assisti. Eu fiz uma cirurgia nessa perna esquerda aqui, tirei uma veia aqui de cima até embaixo, e fiquei meio com a perna para cima assim, trabalhando no home office, e acabou que no off também, coincidiu com o off, eu fui assistir uns filmes, e assisti um filme chamado Para Sempre, de 2012, um romance. Quem já assistiu esse filme? Antigão, né? Lindo filme, não tinha assistido. E vou contar um pouquinho, tá? Se você não assistiu, depois de 2 anos não tem mais direito a negócio de spoiler, já foi, né? Depois de 6 meses, já pode contar a história do filme em púlpito. Então, assim, esse aqui foi 10 anos. Então dá para contar tranquilo. A história de um casal que começa a vida. Mas quem era essa mulher? Ela era uma família rica, estudava direito, porque os pais queriam que ela estudasse direito. Mas é na hora da briga com a família e ela vai para o curso de artes. Eu quero ser artista, e vai ser artista plástico, e conhece um cara que é músico, que tem um estúdio de gravação. Eles casam, e com 2 meses de casados, eles estão parados num sinal, e ela tira o cinto para dar um beijo nele, e na hora que ela tira o cinto de segurança para dar um beijo nele, um carro vem atrás e bate com toda força. E ela, por isso, um momento de impacto. Ela voa, os dois são internados, mas ele, como estava com o cinto, teve menos problema, logo ele ficou bom, mas ela perdeu a memória. Ela voltou como se fosse assim uns 7 anos para trás, e ela não lembrava os últimos 7 anos de vida. Ela voltou a ser a menina que estudava direito em Chicago, que fazia a vontade dos pais. Até o tipo de roupa que ela usa muda, né? Ela volta a ficar bem executiva. Ela vai lá para 7 anos atrás. Ela não lembra dele. E ele vai tentar reconquistá-la, né? E ele tem uma frase no começo do filme, que é ele falando, ele narrando a história, que eu separei para ler aqui para vocês. Ele disse, né? Eu tenho uma teoria sobre momentos de impacto. Minha teoria é que momentos de impacto, esses flashes de alta intensidade que reviram nossas vidas, eles acabam definindo quem somos. E que nós temos esses momentos que são de alto impacto e que mexem com a vida da gente. E é isso que ele está falando. Aquele acidente, a tirada do cinto, mudou completamente o curso da vida deles. Eles vinham num curso aqui e mudou completamente isso daí. E o que eu achei mais legal, no final do filme ele começa a reconquistar ela, e o filme termina, eles dois começando do zero, mesmo sem ela lembrar de nada. Aí aparece depois, baseado numa história real. E aí eu fui atrás, né? De quem é essa história real? E vi que tem um casal ali mesmo. Isso aconteceu com eles no dia 24 de novembro de 1993. Né? Esse casal aí. Passa a próxima foto já com os filhos. E é muito legal ter sido uma história real, porque isso aqui é real. Ela não lembrou, nunca mais. É como se ela tivesse 7 anos a menos na memória dela mesmo. E eles seguiram a vida dele de novo a partir dali, mas foi outra história. Não era aquela história, era outra. Por quê? Porque um momento de impacto desarrumou tudo. E eles continuaram, mas eles continuaram
numa outra história. É como se tivesse mudado de faixa. Agora não era mais ele conhecendo uma menina, estuda artes, que brigou com os pais para poder fazer artes. Não, agora era ele conhecendo uma menina que faz direito e que não quer mais fazer direito. Está começando a não querer fazer direito. Ela nunca mais recordou. Isso não é, geralmente quem perde assim acaba recordando, mas ela não recordou mais. Né? E eles construíram uma vida juntos e estão felizes. Né? E foram felizes para sempre. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos isso na nossa vida, na nossa família. Esses flashes de alta intensidade, que não necessariamente é aquele flash assim, tão rápido, sabe? Às vezes é um ano. É um ano de impacto. É um ano que a gente vive assim, daquele momento de impacto. Pá! Isso muda a nossa história. Isso muda a nossa história. Isso mexe com as nossas estruturas. Mexe com aquilo que nós somos como família. Às vezes é uma doença. Às vezes é uma separação. Às vezes é um pecado. Às vezes é um acidente. Uma crise financeira. São vários modelos de momentos de impacto que mexem com a vida da gente. E que desarruma a vida da gente. E aí eu fui ver na Bíblia que isso a história real desse pessoal, que eu não sei dizer o nome deles, mas é a história real dos personagens bíblicos e é a história real de cada um de nós. Nós vivemos isso. Nós temos esses momentos de impacto na nossa vida e eles fizeram ou fazem ou irão fazer a quem nós somos. A partir desses momentos de impacto. Eu fui ver na Bíblia, né? Davi. Família de Davi. Davi estava lá seguindo a família dele, até que um dia ele vai na sacada e ele vê Batseba. E ele chama Batseba para deitar com ela. Ela engravida. Aí vocês conhecem a história, né? A partir do momento que ela engravida, ele pega Urias, manda Urias vir, que era o esposo dela, que estava na guerra, manda colocar na frente. Aí vai um desacerto atrás do outro. Aquele momento ali, aquele momento que eu digo que é um flash de alta intensidade, que naquele momento, tipo, a partir dali, a história foi outra. Eu não estou fazendo, e alguns desses flashes, pessoal, sem fazer um juízo de valor sobre nada, mas são bons ou ruins, independente disso. São flashes de alta intensidade que mudam a vida da gente. Um outro exemplo que eu vou dar é José e Maria. Porque José e Maria estão fazendo a vida deles bem direitinho, né? Um casalzinho, construindo a vida. Fazendo lista para a festa, né? Vendo onde é que vai deixar a lista de presente, para o pessoal comprar os presentes para mandar para a casa deles, né? Na internet. O casal estava lá, José e Maria começando a vida deles. Aí tem uma experiência, um momento de grande impacto. Qual é o impacto? Um anjo aparecendo para ela, dizendo que ela está grávida, que é do Espírito Santo. Desarrumou a vida dela toda. Por isso que eu estou dizendo, às vezes nem sempre esse momento de impacto é uma coisa ruim, às vezes é uma coisa boa. Mas uma coisa boa que desarruma e que muda a história da vida da gente. E que muda a história da vida da gente. Ganhar na cena. Quem aqui já ganhou? Então, se você não ganhou, você não sabe. Mas no dia que alguém ganhar na cena, ele vai ter... Eles vão me julgar agora por isso, né? Porque não pode jogar na cena. Eu lembro de uma irmã que disse assim, pastor, é pecado jogar na cena? Minha irmã, eu cocei a cabeça assim. Eu disse, pastor, me disseram que era jogo de azar. É jogo de azar se eu perder, mas se eu ganhar é jogo de sorte. É o tipo gente Candeias, viu isso aí? É tipo gente Candeias, esse naipe aí. Então, é uma coisa boa, você ganhou na cena. Mudou a tua vida, não mudou? Vai mudar muita coisa? Você não pode se perder a partir disso? A chance de você se perder, eu digo que é mais fácil a gente se perder com muito dinheiro do que com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro a gente não se perde não, porque a gente nem consegue ir longe. Mas com muito dinheiro a gente se perde, sabe mais nem onde é o rumo de casa. Então é mais fácil se perder com muito do que com pouco. O médio é show. Gostaram do médio? A Bíblia fala sobre isso. Eu abrindo um parênteses, o tamanho do mundo aqui, tem nada a ver com a pregação. A Bíblia fala sobre isso, de que nem pouco para que eu tenha que mendigar, né, e roubar, e nem muito para que eu me esqueça de ti. Então me dá na medida para poder eu viver tranquilo e ter paz e ter tranquilidade para seguir minha vida e minha história. Mas José e Maria estavam lá, mudou a vida deles totalmente. Vem um filho, e aí o filho, né, é do Senhor, é o Messias. O menino com 12 anos está discutindo no sinédrio com os fariseus, com doutores da lei. Aí depois, ele, quando nasce, tem que sair correndo, porque mudou completamente a história da vida deles. Esse momento de impacto. Completamente. Moisés.
Moisés nasce diante de um decreto do Egito, de que todo filho de hebreu que nascesse, se fosse homem, deveria ser morto. Aquilo mudou completamente a história de Moisés, a história da família dele. Totalmente. Mudou completamente a história. A mãe precisa esconder o menino, quando não dá mais para esconder, bota num cesto, coloca no rio, até chegar lá na princesa do Egito. A princesa olha, diz que menino lindo, quero ficar para mim. Mas eu não tenho como eu vou cuidar desse menino, alguém que possa amamentá-lo. A menina disse, eu conheço uma pessoa que está amamentando e ela pode dar leite para ele. Aí Joquebede vem para amamentar o filho dela, como se ela fosse uma mãe de leite do filho dela. Mas na verdade ela era a mãe mesmo, que cuidou do filho, ele estando no palácio. Mudou completamente a história dele. Esse momento de impacto. José, no poço, sendo vendido. Os irmãos decidindo, a gente mata ou a gente vende? Ele lá no buraco e o pessoal, vamos matar? Não, vamos vender. Não, vamos matar? Não, vamos vender. Mudou, a história dele mudou completamente. Mudou a história de Jacó, mudou a história de todo mundo ali. Aquela família nunca mais foi a mesma. Independente de você dizer, mas foi bom, foi ruim, teve propósito, não teve, mudou a história deles. Jó e tantos outros. E a gente poderia falar de tantas famílias na Bíblia, que tiveram a sua história, por um momento de impacto, tiveram a sua história mudada. Mudou. Mudou completamente aquilo que eles iam vivendo. E aí, meu povo, sabe o que é que eu vejo? Olhando aqui para vocês, que nós temos essas histórias aqui na Candeias. Nós temos essas histórias aqui na Candeias de pessoas que no momento de impacto tiveram suas vidas alteradas, rumo mudado. A gente estava no domingo, há 2 domingos atrás, apresentando um filho do Vitor, aqui na Candeias de manhã. O Vitor, tão querido aqui da nossa igreja, pode até estar assistindo a gente. Levou um tiro, uma bala na cabeça com 5 anos de idade, numa discussão de trânsito. Isso mudou completamente a história da família dele. A mãe precisou parar de trabalhar para cuidar dele, ele ficou sem poder fazer a reconstituição da testa dele até que ele ficasse maior, para que pudesse reconstituir. Hoje ainda tem fragmentos de bala na cabeça dele. Hoje é um engenheiro, casado, tem filho. Teve há pouco tempo agora um câncer no intestino, obstruído já quase 90% do intestino dele. Teve que às pressas ser operado. E domingo retrasado a gente estava aqui. Agradecendo a Deus pela vida do Murilo, agradecendo a Deus pela vida daquela família, o filho que ele não podia ter, porque a esposa tinha endometriose. A gente estava agradecendo pela vida dele. Mas quantas histórias na vida do Vitor, de momentos de impacto, uma bala, depois a endometriose, não pode ter o filho, o tratamento, depois, assim que ele casa, ele tem uma infecção na cabeça por causa dessas coisas que ele tem dentro, teve que se internar, quase vai embora, agora um câncer, estava aqui apresentando o filho. A história dele é completamente assim, moldada ou mexida por esses momentos de impacto. Nós temos isso aqui. Fico lembrando do Ivan, o Ivan aqui com a gente, na pandemia, perdeu emprego e precisou, passou um tempão sem emprego e depois precisou mudar para Natal a partir de um emprego que surgiu. Então, o que é isso? É um momento de impacto que muda a vida da pessoa. De repente, ela está morando em outro lugar, ela está conhecendo outras pessoas, os filhos estão tendo que estudar em outra escola, a igreja já não é mais a mesma, desarruma a vida da pessoa toda. O que pode arrumar também, né? Mas, muda a vida da pessoa toda. Eu, quando estava pensando nisso, não pude não lembrar da história da família, uma família tão especial aqui, da Cleide, o Nelson, a Joana, o João. De repente vem um câncer tão rápido, né? O Nelson parte. Isso mudou completamente a história familiar da Cleide com o João e a Joana, completamente. Eles estão agora em um outro, como vinham aqui, os planos, né, tudo que sonhava, e veio um momento de impacto, que foi a retirada do Nelson desse contexto, e a família, ela passa por um processo de mudança em todos os sentidos, de expectativas, de planos, de tudo. Momentos de impacto mudam a nossa família. A Cirlei que estava aqui seguindo a vida dela, de repente o Eloy também faleceu, mudou a vida dela, completamente. Muda a história das nossas famílias. Aí eu pergunto para você, você consegue
identificar momentos de impacto na história da tua família que, tipo assim, determinou muito quem você é hoje e o que você tem vivido hoje? Você consegue identificar esses momentos de impacto? Quando eu fui falando aqui, eu vi algumas pessoas já meio que dizendo um para o outro qual era esse momento de impacto que mexeu com a gente, né? Independente de ser bom ou de ser ruim. Talvez você esteja vivendo agora esse momento de impacto. Talvez você esteja agora vivendo isso. Vivendo esse momento onde perdeu a memória, sabe? A pandemia. A pandemia é um momento de impacto que mudou a história de muitas famílias. Mudou o jeito de funcionar de muitas famílias. Mudou. Você sabe o que é uma pandemia, né? Sabe? Um dia, se a gente viver uma pandemia, nunca a gente tenha vivido. Não vai mexer muito com a vida da gente? A pandemia foi um momento de tremendo impacto. Levou a gente a rever um bocado de coisa, a pensar num bocado de coisa. A gente é pecador demais, aí a gente, quando passa um momento de impacto, às vezes a gente esquece das lições que a gente aprendeu. Mas mexeu com muita coisa. E aí eu queria, nessa segunda parte da palavra, eu queria deixar um versículo com vocês. Um único versículo. Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que esse texto, ele é muitas vezes mal interpretado. Ele é colocado como uma forma de você explicar ou legitimar as coisas ruins que acontecem na vida da gente. Ele não está aí para isso. Eu lembro de um colega meu que estava no seminário, lá em 96, quando a gente estava no seminário, e ele perdeu um amigo muito querido, ele estava sofrendo muito com essa perda. Muito. E chegou um outro cara, né, crente, mas crente é aqueles crentes que sal grosso. Ele é tão salgado que ele é sal grosso, assim, é insuportável ficar perto dele. E aí ele chegou para o outro e disse assim: cara, foi melhor assim. Foi melhor assim. Deus sabe o que é melhor. Sabe, foi melhor assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como uma forma de aceitar o sofrimento. Mas esse texto não está aqui para você aceitar o sofrimento como uma coisa boa. Não é eu aceitar o sofrimento como uma coisa boa. Ah, não, mas todas as coisas cooperam. Eu estou aqui para aceitar o sofrimento como uma coisa boa. Não. Aí eu fui ver a NVI, nova versão internacional. Ela traz uma outra abordagem desse texto, ela traz uma outra tradução. Qual é a tradução da NVI? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não muda? Não muda? Quando você diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você dizer que Deus age em todas as coisas para cooperar, Deus coopera sobre todas as coisas para que essas coisas cooperem para o nosso bem. Isso quer dizer que Deus colocou aquilo para o nosso bem? Quando Davi fez o que fez, foi algo que Deus colocou para Davi, disse: Davizinho, vai lá e deseja uma mulher, traz ela para deitar contigo, que a partir disso aí eu vou fazer uma coisa massa na tua vida. Foi? Não, né? Não. Mas Deus, pela sua graça, age em todas as coisas, para que estas coisas, de uma forma graciosa da parte dele, acabem cooperando para o nosso bem. Vocês percebem a diferença? Eu fui ver, mas poxa, por que a NVI coloca de uma forma tão diferente? Aí eu fui ver um comentário da NVI que explica a tradução dessa forma. E ele vai explicando que, embora no grego ele seja mais fácil você entender da outra forma, mas de que quando você lê o texto, a linguagem, ela pede um sujeito, e um sujeito pessoal. Em Romanos 8 todo, na verdade, você tem um sujeito, e o sujeito é Deus.
Não são as coisas que cooperam. É Deus que faz com que todas as coisas cooperem. O sujeito não são as coisas, mas é Deus que está operando e cuidando da nossa vida. Mesmo quando nós fazemos coisas erradas que destroem a nossa história, mesmo quando coisas ruins acontecem na vida da gente, Ele vai, para a sua graça, fazer que aquelas coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem a mensagem, e na mensagem, a mensagem, ela diz: assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. E aí eu trouxe algumas frases aqui, para que a gente entenda melhor a diferença de um versículo para o outro, que eu imagino que alguém pode ter lido e disse: para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Mas para a gente entender a diferença que é sutil entre um entendimento e o outro entendimento. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, eu vou colocar: não é porque Ele fez e nem para quê. Porque muitas vezes a gente usa isso, né? Tem uma frase evangélica que é muito comum, que o pessoal diz: não pergunte por quê, pergunte para quê. Como se Deus tivesse feito aquele sofrimento para alguma coisa, mas muitas vezes não é nem Deus que fez. Então não é porque Ele fez, nem para quê, mas a pergunta é: o que Ele vai fazer a partir disso? Independente do que seja. O que está sendo dito aqui é que Deus é tão bom, que até mesmo as coisas ruins que acontecem na vida da gente, Ele faz com que essas coisas cooperem para o nosso bem. Entende? Foi Deus que colocou uma pessoa para dar um tiro na cabeça do Vitor? Não. Mas Ele fez com que isso, de alguma forma, cooperasse para o bem daqueles que o amam. E o Vitor hoje é resultado disso tudo. É Deus fazendo cooperar até mesmo uma desgraça como essa na vida dele. O que Deus está fazendo na tua casa, Cleide? Ele está fazendo com que essa ausência do Nelson, até mesmo essa ausência que é absurda e que a gente sente, imagino vocês, Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem de vocês. Ele está escrevendo aos romanos. Os romanos estão sendo perseguidos. Em Roma, os cristãos eles eram amordaçados, eram colocado pele de animal neles, jogado na arena, para os leões comerem. O que Paulo está dizendo é: pessoal, Deus age em todas as coisas, até mesmo as perseguições que vocês estão sofrendo. Deus está agindo para transformar isso em algo bom para vocês. Isso significa que é Deus que está usando isso? Não, Deus está derramando o bem apesar do sofrimento, apesar da destruição, apesar da desgraça. Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo adoecido, e do jeito que nós estamos nos alimentando, nós vamos adoecer mais e mais e mais e mais. O nosso estilo de vida está nos deixando loucos, doentes. Isso é propósito de Deus? Deus está fazendo isso, esse mundo ser assim, para que a gente possa? Não. Mas Deus está acima de todas estas coisas, fazendo pela sua graça, que essas coisas, de uma forma ou de outra, acabem cooperando para o bem. O que Ele está dizendo para os romanos é: aconteceu algo muito ruim na vida de vocês e vocês estão sofrendo muito, mas eu estou aqui e eu vou fazer com que até mesmo as coisas ruins cooperem para o bem de vocês. Entende? Foi bom o Vitor levar uma bala? Foi bom ele ter um câncer para operar? Foi bom perder o Nelson? Não. Esse texto não está aí para você: mas aceitar o sofrimento como uma coisa boa. Não. Ele está aí para dizer que Deus está presente no sofrimento. E de que de uma forma graciosa, Ele vai cooperar a partir daquilo ali. Às vezes é uma perda de alguém, às vezes é um pecado que a gente comete, como o de Davi, meu povo. E Deus fez a história dele com quem? De Davi. Salomão é filho de quem? De Batseba.
Porque era propósito de Deus que Davi adulterasse com Batseba para que ele... Não, não era. Mas Deus é tão gracioso, que Ele faz com que todas as coisas, até uma história macabra dessa, coopere para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entende? Isso não é legitimação para coisa errada. Isso é a graça de Deus que está sobre tudo e sobre todos. Sobre os bons e os ruins, sobre os bons e os maus. Deus está sobre nós e Ele cuida de nós. E Ele está operando no caos da nossa família, na mudança da nossa família, naquilo que é bom, o que é ruim. Ele está ali presente dizendo, eu vou fazer com que até mesmo esta coisa ruim gere fruto na tua casa. Porque eu estou aqui cuidando de vocês. Eu estou presente cuidando de vocês. Uma outra frase que o pessoal usa muito, e eu digo, não é dizer, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com isso. Como uma forma também de aceitar o sofrimento. Não. Mas é Deus cumprirá o seu propósito de nos fazer o bem, apesar disso. Deus cumprirá o seu propósito de nos fazer o bem. O propósito que Deus tem de fazer o bem na vida da Cirlei, do Vitor, do João, da Joana, da Cleide, esse propósito, ele será cumprido. Ele será cumprido, mesmo diante das coisas ruins, porque Ele está acima de tudo isso e Ele cuida de todos nós. Então, se na sua casa você tem passado por um momento difícil, se você olha para trás, sabe, você não vai nunca agradecer por ter passado por um problema, mas você vai poder enxergar e olhar, Deus estava presente. E Deus é tão bom que Ele fez com que uma coisa tão ruim gerasse algum tipo de bem para a vida da gente. E isso é loucura. Isso é inexplicável. Isso é a graça de Deus sobre nós. Deus age assim a partir dos desastres da natureza. Deus age assim a partir dos nossos desacertos, porque nós somos pecadores, falhamos, erramos pra caramba e sabotamos a nossa própria vida. Às vezes o momento de impacto que a gente vive na nossa casa é a gente mesmo que gera. Mas apesar disso, Ele continua cooperando e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria... Esse texto eu recortei só um versículo, não foi? Mas eu queria ler a unidade dele, que é do 26 ao 28. Eu queria ler com vocês na NVI, que diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age, e é Deus que está agindo, não são as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém, meus irmãos? Queria ler esse mesmo texto na versão A Mensagem, para a gente encerrar. Se em algum momento nos cansamos de esperar, e o povo estava em Roma sofrendo, né? O Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando os nossos suspiros sem palavras como gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, conhece a nossa condição de gravidez, de alguém que espera, e nos mantém na presença dEle. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Esse texto não está aqui para a gente achar bom o sofrimento e para legitimar o sofrimento como propósito de Deus. Não, esse texto aqui está para dizer que Deus está acima de todo o sofrimento, fazendo com que todas as coisas, todas, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe aquele momento de impacto na tua vida? Que lá atrás, talvez agora, ou talvez aquele momento de impacto que você ainda vai viver? Deus está lá. Deus está lá. E Ele vai fazer, de alguma forma,
com que esse momento de impacto, ele coopere para o bem da tua casa, para o bem da tua família. Uma desgraça, um pecado, um acidente, uma tragédia, uma perda, ela não interrompe o propósito que Deus tem em nossas vidas de nos fazer o bem. Por isso Ele vai agir em todas as coisas, todas, para que todas estas coisas cooperem para o nosso bem. Amém?